Gravando? Boa noite. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Perdão pelo horário, mas cheguei tem pouco tempo. E estamos gravando no nosso vídeo. Logo mais vamos enviar para vocês, tá? No tema da nossa catequese desse mês. Então vamos começar. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, Rogai por nós. Jesus Cristo, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Bom, gente, saudade, muita saudade de vocês, né? Na missa de ontem, das 5 horas, não vimos ninguém, né? Não, Magda, você foi? É. Você perguntou pra gente se tinha das 9, aí não tá tendo, né, das 9 por enquanto. Aí eles estão colocando lá das 5. Aí eu achei que eu ia até te ver lá, mas eu não te vi. É. Mas espero que Estejam quem todos possa, bem também. todos estejam bem, quem possa, quem não estiver no grupo de risco ou que não tenha pessoas na família, em casa, com grupo de risco, possa Sim. estar na Santa Missa, é o nosso alimento, a Eucaristia é o nosso centro da nossa vida, tá? Então, Tudo, né? tudo, é nosso tudo, né? É o Deus que se faz presente na Eucaristia para poder nos alimentar e nos amar. Bom, gente, mês de setembro, mês de Da Bíblia. a Bíblia. Então, vamos trabalhar um pouquinho com vocês sobre a Bíblia. Muita gente não tem assim facilidade, né? Talvez não sabe como que vai. Então vamos falar bastante hoje um pouquinho sobre a parte da estrutura da Bíblia, né? Vamos começar com o Velho Testamento, né? Vamos para vocês terem uma noção quando tiver curiosidade para ler, porque a palavra de Deus é viva. Bendito aquele homem que sempre está presente diante da palavra de Deus, que medita sua lei dia e noite. Deus está sempre presente diante dele. Então, a pessoa que abre mão disso perde muito, né? Como diz, o homem não vive só de pão e água, né? O homem não só vive só de pão, mas de toda a palavra. Esqueci essa parte. que venha para bem de Deus. Dá um desconto, gente. Segunda-feira, tal, e tudo mais. Tá, então o nosso curso, a nossa catequese, a gente sabe que ela é dividida em 4 partes. Para quem é nossa amiga que começou agora, tá? Falar mais um pouquinho novamente. O nosso curso de catequese é dividido em 4 partes. O nosso catecismo, a nossa tradição está aqui, ó. Então, eles são divididos em 4 partes. Primeiro, a fé, que é o creio, tá? Então, uma grande parte dele aqui, ele fala sobre a fé. A fé, na verdade, a nossa fé, temos que estudar muito o nosso credo apostólico, tá? O nosso creio que rezamos, o credo nas Santas Missas Dominicais. Então, ela tá o resumo de toda a nossa fé, o creio. Logo depois, a segunda parte vem o quê? Os mandamentos, né? Então vem uma grande parte aqui também, falando dos 10 mandamentos, explicando muita coisa interessante. Todo cristão tem que ter, sim, os mandamentos sempre na mente, né? Jesus fala, aquele que me ama, segue os meus mandamentos, né? Então, é uma lei natural, gente, a lei natural do homem, né? Então, os mandamentos. A terceira parte são o quê? Os sacramentos. Os 7 sacramentos, né? Vem explicando todo o sentido de toda a liturgia, de todos os sentidos dos sacramentos, que na verdade, o que podemos dizer assim, de modo assim, mais prático? Os sacramentos. O caminho da nossa salvação. Caminho, que é a igreja, né? Que os sacramentos são derramados do próprio corpo de Jesus por nós, né? São sinais visíveis da salvação de Jesus, por exemplo, o batismo. A partir do momento que somos batizados, somos filhos de Deus em
Jesus Cristo, né? E oração, a quarta e última parte é oração, que é o que? O Pai Nosso, né? Jesus, a oração por excelência é o Pai Nosso. É um pouco assim, a gente pensa que é um pouco meio que Um pouco vago. vago, mas não é, né? Isso aqui é Mais como se completo, diz, esse aqui vocês é o pensam. melhor livro do mundo, né? Então, isso se completa com a Sagrada Escritura, então para quem lê, estuda o catecismo para a Sagrada Escritura, está no caminho de Deus, no caminho certo, né? Porque, primeiro, temos que ter fé, então temos que saber a nossa fé, né? Então, a nossa fé está aqui, que é o credo, né? E para amar a Deus, amar a Jesus, temos que seguir os mandamentos. Não é uma coisa simples, porque a humanidade, desde quando se existe de cristandade, de mais de 2000 anos, a nossa batalha é o que? Está em estado de graça, que são os mandamentos, né? Então, não é fácil, né? Temos a nossa concupiscência, que São Paulo fala, a tendência para fazer aquilo que, na verdade, não é o bem, né? Então, temos essa tendência em nós, por causa da culpa original, que já falamos nas nossas aulas anteriores, por causa da culpa original herdada pelos nossos pais, né? E temos essa tendência para fazer aquilo que não agrada a Deus, né? Tá, tudo bem, complicado, não é fácil seguir os mandamentos. Humanamente, se a gente olhar todos os mandamentos, o que compõe, a gente fala que humanamente não conseguimos, né? Mas nosso Senhor, Ele não deixa a gente desamparado, ou seja, não nos deixa tão grande que não deixa nós na chapada. e nos dá o quê? Os sacramentos, né? Os sacramentos para combater esse mal, que é o pecado, né? Que para poder seguir o amor de Deus, que são os mandamentos. E a oração. Então, o Padre Pio falava, um homem que não reza, ele cai, né? Ele é um homem fácil para ser abatido. É um soldado fácil para ser abatido, aquele homem que não tem oração, homem ou mulher. Se não tem uma vida de oração todos os dias, de adoração ao Santíssimo, de Santa Missa, facilmente será abatido pela vida, por tudo que acontece, pelos vícios, né? Por toda a ganância, perde o sentido da vida, perde tudo, né? Ou escolhemos viver o céu aqui na terra, que é seguir os mandamentos, buscarmos o sacramento da Santa Igreja, né? Ter uma vida de oração, já vivemos o céu aqui na terra. Se deixarmos tudo isso para trás, já o nosso inferno já começa aqui, né? Aí o trem piora. Aí a coisa piora e daí, né? Tudo bem. Então, um breve resumo, né? Então, está aqui. Então, a fé, eu quero dar, antes de começar, a Rose, ela vai falar um pouco sobre o Velho Testamento, né? Que é o nosso tema de hoje, a Bíblia, o Velho Testamento. Queremos te ajudar vocês com a parte física também, né? Mas, para conhecer a Deus, nós temos dois caminhos, né? Os caminhos ou pela razão ou pela revelação. São os dois caminhos para se conhecer a Deus. Pela razão, conhecemos também pela filosofia. Pela filosofia dá para você ter uma ideia do que é Deus, mas você não conhece plenamente o que é Deus, né? Por exemplo, você se conhece um animal para uma pegada, né? Sim. Um elefante. Se você conhece um elefante, uma pegada, você vê que tem uma pegada de um elefante ali, você sabe que é um bicho grande, que pesa no mínimo 1 ou 2 toneladas, né? Que pode ter algumas características, porém apenas pela pegada você não vai saber que o elefante... Você pode saber que o elefante tem 4 patas, mas você não vai saber se o elefante tem orelha, se ele tem tromba... Como que ele é? Como que é a cor dele, né? Então, imagina Deus. Então, pela razão, para se conhecer Deus na sua plenitude, é complicado, né? Então, um pequeno exemplo sobre isso. Então, vem a revelação, Deus que se revela, né? Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, ele se revela, né? E vamos aqui, então, a parte que eu estudei hoje, que é o Deus que se revela, né? Deus se revelou no Antigo Testamento. Caímos na Bíblia, né? Ele se revelou então a Abraão, né? Nossos primeiros pais, né? E fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Essas alianças estão no Gênesis, são 50 capítulos de Gênesis, né? E, consequentemente, ele veio com Moisés, né? A lei, Moisés trouxe a lei, né?
Então, através de Moisés veio as duas tábuas da lei, né? São os 10 mandamentos, né? E os profetas. Então, Deus ele se revelou a uma nação, né? Que são no Antigo Testamento você fala muito em hebreus, né? Hoje falamos que são os judeus, né? O povo de Israel, né? Então, ele se revelou. Então, podemos entender que existe um Deus, né? Que no início de tudo, lá na carta de Hebreus, São Paulo escreve uma carta muito linda pra gente em Hebreus, no Novo Testamento, que explica o início de tudo, uma maneira assim, bem profunda, né? Então, vamos ler aqui, Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Aqui São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que o próprio Deus nos diz, né? Muitas vezes, e diversos modos, outrora, falou Deus aos nossos pais pelos profetas. É o que eu falei agora lá no Antigo Testamento. Ultimamente, nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. É o esplendor da sua glória, que é a imagem de Deus, né? É a imagem do seu ser. Sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade, no mais alto do céu, tão superior aos anjos quanto excede aos deles o nome que ele herdou. Então, o que São Paulo nos vem dizer para nós, né? Existe um Deus que é o Pai, né? E esse Pai, ele fala, né? Então, por isso que falamos que Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Verbo de Deus. É um Verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem, como nós. Como São Paulo diz, né? Jesus foi igual a nós em tudo, exceto no pecado, né? Então, muito lindo. Então, que existe um Pai, um Deus, né? Existe um Filho com F maiúsculo, né? Que é o Verbo, né? Deus fala, né? Então, a Sagrada Escritura é um jardim onde que Jesus anda, que é a palavra de Deus. Jesus está presente tanto no Antigo e quanto no Novo Testamento, né? Então, o que a gente podemos dizer aqui? Olha só aqui. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal. Herdeiro universal, ou seja, ele vai herdar todas as coisas, né? Então, Jesus é a nossa finalidade, né? E pelo qual criou todas as coisas. Então, nossa Jesus origem. Também é a nossa origem, pelo qual Deus criou todas as coisas pelo teu Filho, né? Por isso que Jesus disse, eu sou o princípio, eu sou o alfa e o ômega. Então, a profundidade de Jesus Cristo ela é muito mais, né? É um Deus que se faz carne, é um Jesus que tem a natureza humana e divina, mas futuramente vamos falar um pouquinho sobre a natureza de Jesus, né? Então, ele estava no início, antes de todas as coisas, né? E a nossa finalidade. Afinal, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo. Então, o que seria da gente? 4 versículos, né? No primeiro capítulo, São Paulo fala de uma maneira muito grandiosa o que é Jesus para nós, né? Que ele é o princípio e o fim. E tudo por ele foi criado e toda a finalidade é para ele. Coisa mais linda, né? Então, tudo por ele, tudo para ele. Tudo para ele, né? Então, aqui já está explicado, né? A união hipostática vamos explicar numa próxima aula, para que o vídeo não fique muito grande. Então, falamos um pouquinho da nossa tradição, né? Que está explicando um pouco o que é Jesus para nós. E utilizamos o material que é o quê? Cartas aos Hebreus, né? Que é a Bíblia. Então, tudo isso está fundamentado na Sagrada Escritura. Meu amor? Vou ler um trechinho antes de explicar para vocês um pouquinho sobre o Antigo Testamento. Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam,
Lucas 11, 28. A carta aos Hebreus mostra-nos todo o poder da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do corpo, e das juntas e medulas, e discerne os sentimentos e pensamentos do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Hebreus 4, 12 a 13. Então, diante de Deus, nada se pode se esconder. Se você quer conhecer a você mesmo, em contato profundo com Deus, eu acho que Deus se manifesta em várias coisas, situações, momentos. mas Ele está muito presente na palavra de Deus. Sim. E enquanto você estiver em contato, em uma leitura orante com Deus, você conhece a si próprio, porque nada está oculto aos olhos de Deus. Você pode achar que está escondendo alguma coisa dele, gente, mas não está, não. Você se conhece, né? Você se conhece as suas limitações, os seus pecados, as suas ganâncias, aquilo que é bom em você também e aquilo que precisa ser melhorado. Então, Deus, Ele fala através de nós e dentro de nós. Então, muitas vezes você tem aquela intenção, quando você está na Santa Missa e tem aquela linda homilia naquele trecho do Evangelho, e de repente o padre fala aquela coisa maravilhosa e você dentro do seu coração, não, mas é verdade, parece que você já sabia aquilo, mas que na verdade Jesus, ele já falava aquilo dentro de você. E só que o mundo nosso é tão barulhento, nossa alma é tão barulhenta que não escutamos a Deus. Então, num breve momento, quando você escuta com atenção, com o coração, Jesus fala aquilo que na verdade dentro de você ele já vinha falando. O que acontece... Você só reafirma, né? O que acontece é que temos dificuldade de escutar. A gente não escuta. Não. A gente quer ver. Mas A gente não confia. Não. A gente tem que aprender a fechar os olhos e ouvir. Ouvir mais e Falar menos. Parte física da Bíblia. A Bíblia, eu vou falar então essa aula sobre o Antigo Testamento. Então, eu vou falar quantos livros são o Antigo Testamento e dar uma breve explicação para vocês. O Antigo Testamento, que são todos os livros escritos a partir do século XV a.C. até o nascimento de Cristo, contém a lei de Deus dada a Moisés, a história do povo de Israel e suas reflexões, bem como a previsão da vinda do Messias, que se deu com a vinda de Jesus Cristo. Então, vou falar só sobre ele hoje, né? Que na próxima aula... Mas você pode falar das duas grandes partes, ou seja, pode falar a segunda parte? Tá. Que seria o Novo Testamento, que são todos os livros escritos após a vinda de Jesus até o final do século I depois de Cristo. Traz a vida e as obras de Jesus, a criação e expansão da igreja, além de documentos de formação do povo cristão. Ou seja, estou levantando um pouquinho aqui o catecismo, mas como se fosse a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura está na mão dela. A Sagrada Escritura, ou seja, conhecida como a Bíblia, ela é dividida em grandes duas partes, né? O Antigo Testamento do lado esquerdo e o Novo Testamento do lado direito, né? Então, esse Antigo Testamento, né, ele compõe o quê? Toda a história do povo de Israel, né? No início dele vem falando sobre criação, sobre... Oi? Criação da vida, né? Criação da vida, né? Dos primeiros pais, né? De Moisés, da lei, dos profetas, até os profetas vindo anunciando a vinda do Cristo. Chegou no Novo Testamento, já é a vinda do Cristo. Aí temos os evangelhos e tudo mais, até finalizar com o Apocalíptico. Então, para todo cristão, né? Essas duas grandes partes vocês já estão cansados de saber, mas não custa nada reafirmar. Então, o Antigo Testamento. Primeiro, tem os livros da lei, também chamados de Pentateuco, isto é, os 5 livros de Moisés, que abre a Bíblia e fala da criação de Deus e da formação de seu povo eleito de Israel. Então, o que seria? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São quantos livros? 4? 5? São 5. Né? Que são pentateucos, né? Isso. Então, são os 5 primeiros livros que ela citou. Repete.
são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso para os judeus, né? Esses primeiros 5 livros é conhecido como a Torá. Torá. A Torá, antigamente, né? Pode ser que até os judeus no tempo de hoje eles utilizam a Torá de forma... Ele é um pergaminho gigantesco, um rolo bem grande, né? Então, os mestres da lei, eles ficavam em Jerusalém, diante do templo, com a Torá, né? Exposta e ensinando. Então, na sinagoga sempre tinha a Torá. Então, a Torá ela é formada sempre pelos primeiros 5 livros de Gênesis. Gênesis fala da criação, já falamos um pouco sobre Gênesis, né? A criação, o pecado, né? Abraão, as alianças com Abraão, Isaac e Jacó, né? Moisés, o exílio do povo judeu para o Egito, né? Quando chega em Êxodo, né? Êxodo vem de exílio, né? Êxodo é o que? Quando o povo judeu já estava sendo liberto do faraó e passa os 40 anos, né? À procura da terra prometida, né? E vem os números, né? Números, Levíticos e Deuteronômios, né? Que também complementam tudo isso, dá lei no sentido mais profundo da coisa. Então, se você tem, eu acredito que é muito bom. Eu já li o Gênesis e Êxodo completo e estou em Deuteronômios, né? Então tem que ler com muita calma, muita paciência, mas é muito, muito bom a gente ter essa base do princípio da Bíblia, porque afinal é o princípio de tudo. Sempre é muito bom ter isso. Claro, para nós cristãos sempre lemos a Sagrada Escritura, principalmente o Velho Testamento, com uma lupa. E essa lupa é o que? Jesus Cristo. Através dos mandamentos de Jesus, nós podemos interpretar da maneira correta, de acordo com a inspiração do Espírito Santo e a doutrina da igreja, pelo magistério, como que é feito. Dúvidas vão surgir, temos cursos online direto, né? Várias homilias, por isso que eu mando sempre homilias quase todos os dias. Então, se pegamos todas as homilias do tempo comum, do ano todinho, né, do nosso tempo litúrgico, basicamente vai passar os principais pontos do Antigo Testamento e do Novo. Então, quem vive a liturgia diária, a Sagrada Escritura não vai ser algo assim tão assim, distante, porque basicamente... Não vai ser um mistério, né? Não vai ser um mistério. Basicamente, ela vai conhecer todos os pontos, né? Então, a gente falou dos 5 primeiros livros, os né? Pentateucos, né? Isso. Agora vamos falar sobre os livros históricos. São os livros que descrevem as guerras de Israel, bem como a história de seus reinos. São 16 livros, que são livro de Josué, livro dos Juízes, livro de Ruth, livro de Samuel 1 e 2, livro dos Reis 1 e 2, livro das Crônicas 1 e 2, livro de Esdras, livro de Neemias, livro de Tobias, livro de Judite, livro de Esther, livro de Macabeus 1 e 2. Sim, então essa quantidade toda de livros, que são quantos livros? 16 livros, né? Bastante livros, conta todas as guerras históricas que o povo de Israel travou durante a sua existência, né? Vem contando sobre Davi, reis, né? Por conta, reis fala sobre Davi, sobre Salomão, que ele está bem falando. De Josué, a batalha que Josué passa, né? Judite, Tobias. Então, são 16 livros, então são uma gama de histórias de guerras, as guerras que o povo judeu travou durante o tempo que Deus sempre sustentou a mão de Israel. Então, aí nós vamos para os 7 livros sapienciais. Assim mesmo que fala? Sapienciais, sapiências. Ou livros didáticos, mais fácil, né, gente? Apresenta a sabedoria e a poesia dos hebreus. São 7 livros. Que é o livro de Jó, livro dos Salmos, livro dos Provérbios, livro do Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, livro da sabedoria, livro do Eclesiástico. Esses são os 7. Muito bom, né? Creio que alguns vocês já ouviram falar, claro, né? Quem nunca ouviu falar de Salmos, né? O livro de Jó? Jó.
Sabedoria. Jó, é curto o livro de Jó, o livro de Jó. É um homem de muita fé, né? Então, eu já li o livro de Jó, muito bom. É uma passagem muito linda, é uma fé inabalável. Vale a pena, Jó, já li o Jó. Salmos, os 150 salmos, os saltérios, né? Lindo. Tem muito de Davi, né, no Salmos. Salmos, dos 150 salmos, 77, segundo alguns estudiosos, 77 salmos foram feitos por Davi. Alguns por Salomão, outros por outros, né? Eclesiástico, Cânticos do Cânticos, são livros de poesias. Deus fala tão profundamente em salmos, né? Minha leitura orante, quando eu tenho tempo de estar fazendo todos os dias ou não, quando sobra um tempo, né? Está um pouco corrido, mas sempre em salmos. Salmos, para mim, provérbios, né? Se quer ter um pouco de sabedoria para poder guiar um relacionamento entre família, com seus filhos, seus netos, né? Livro de sabedoria, provérbios, né? Salomão. É ótimo. É Deus que fala com você, a gente ensina tantas coisas, é um tesouro que muita gente deixa lá, ó, na gaveta. Jogaram, literalmente. E por último, os livros proféticos. Foram escritos pelos profetas que pregavam o arrependimento e preparavam o povo eleito para a chegada do Messias Salvador. São 18 livros. Que são, né, os finais do Antigo Testamento, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 18 livros proféticos. Dos proféticos, dos profetas. Quem são os profetas? São aqueles que Deus escolheu para poder guiar o povo de Deus, né? E anunciar a vida do Cristo, né? Do Messias. Então veio essa quantidade de profetas, né? E Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas, né? Jesus chorou, né? Quis te abraçar como a galinha quer abraçar seus pintinhos, mas vós não me escutastes, vós não reconhecestes o tempo que foi. O tempo de Deus, esqueci, gente. Nossa, desculpa, perdão. Mas Jesus faz essa lamentação diante de Jerusalém antes dele sofrer. Jerusalém, Jerusalém, não me escutas, né? Deus Pai mandou tantos profetas, né, para abrir o povo de Jerusalém, mesmo assim tinham corações duros, fechados, e mesmo assim não escutou nenhum filho de Deus. Isaías, grande Isaías, fala tanto de Jesus, como principalmente a sua paixão e morte. Isaías parece que estava tão presente. Jeremias, Lamentações, Daniel, grande profeta Daniel, Joel, Jonas, Zacarias, Malaquias, são grandes profetas que passaram pelo povo judeu. É onde a gente falou, né? A gente tem que aprender a ouvir. Se todos eles tivessem aprendido a ouvir, o povo... Todos eles vieram para preparar, né, então, a vinda do Messias, né? E o último de todos, quem é? Jesus? Não, profetas. Profetas? João Batista. Foi o último. Ninguém nascido maior que João. João foi o último. João Batista. Esse era como no Antigo Testamento, né? A voz que clama no deserto, né? Endireitai-vos os caminhos, porque o Senhor já está no meio de nós, né? Porque eu vim batizar na água, mas vem aquele que é maior que eu, que existia antes que eu, que vos batizará no Espírito Santo de Deus. João Batista preparou o caminho todo. João Batista, o seu nascimento, se você quiser, eu espero que vocês leiam os primeiros capítulos de São Lucas, que é o terceiro livro dos Evangelhos do Novo Testamento. Foi um milagre, tudo. Isaías, João Batista, filho de Zacarias e Isabel já eram velhos, né? E Zacarias servia no templo, então para eles era algo muito ruim, né? Porque filhos para os judeus era sinal de bênção, né? Imagina a situação a humilhação que eles sentiam, né? Que eles não tinham filhos, né? E João Batista veio, né, anunciado pelo arcanjo, né? O
arcanjo Gabriel, né? E foi grande, né? Tanto é que ele foi escolhido João Batista, seu nome será João. Né? Tanto que ele ficou mudo. Ficou mudo, teve que escrever o nome numa tabinha, né? Até todo mundo já ouviu falar desse. Tem até desenhos. Eu lembro que a primeira vez que eu li dessa passagem eu vi um desenho bíblico que passava no SBT, eu lembro disso. Então que é bom essas catequeses, né? Então, João Batista. O pessoal ficou meio abismado, por que João, né? Porque na família deles não tinha João, né? Queria colocar outros nomes, mas queria ser João Batista. A tradição era colocar Batista. Nomes, né? De familiares dos antigos. Então, João Batista, desde novo, já foi exclusivamente guiado para Deus, né? De fato, o seu pai, por ser um dos que trabalhavam e cuidavam do templo, Senhores, né? Isso, então ele passou grande parte no deserto, em penitência, comia gafanhotos e bebia mel, alguma coisa assim, não lembro assim, mas está lá bem descrito, tá? No deserto em oração, gente. Em oração, João Batista veio, se apresentou ao povo e começou a batizar na água, né? Para a remissão dos pecados, né? E os fariseus começaram a ir, né? Mandaram os doutores da lei perguntar: quem és tu? Começaram a questionar: és o profeta? És o Messias? O povo quer questionar se ele era o próprio Messias, né? E por ele estar falando sempre a verdade, o que aconteceu com ele, né? Veio o seu martírio. Cortaram a cabeça dele e entregaram na bandeja, né? Para quem acompanha a homilia diária, isso a semana passada, reatrasada, estava passando, né? Então, história do Antigo para o Novo Testamento, né? Espero vocês terem. Agora, a próxima aula, Novo Testamento, vamos falar um pouquinho, né? Então, muito bom, muita coisa eu sei que humanamente, se olhar, poucas pessoas conseguem ler a palavra, tá? Mas não importa não, gente. O importante não é ler a palavra toda, o importante é vivê-la. Tá? Uma coisa é estar na igreja, outra coisa é ser em igreja, tá bom? E um pouquinho que da homilia, né? Que o Paulo manda todos os dias no grupo para vocês, tinha um começo. Sim, sempre mando 2 homilias, né? Do padre Paulo Ricardo e do outro padre, esqueci o nome dele, que eu gosto muito, porque ele trabalha muito bem o evangelho, então ele pega passo a passo e explica. Então eu acho que para catequese, quando eu mando dele, é muito bom também, tá? O padre Paulo Ricardo, geralmente ele fala algo mais profundo, do santo do dia, direto, né? Então o outro que eu mando, ele já vai mais letra a letra, passo a passo, vírgula por vírgula, interpretando. Então você aprende muito na homilia dele, tá? É muito bom, o canal dele é muito bom, segue o canal dele, tá? Então, geralmente tem quase 10, 15 mil visualizações por homilia dele, de cada dia que ele lança. Só na homilia, né? Na homilia dele. Né? Então, a palavra de Deus está aí, Bíblia, mês da Bíblia, falamos um pouco das partes físicas da Bíblia, no Velho Testamento falamos então as partes principais. Ah, mas vocês falaram, não deu para anotar, entendo, né? Não anotei, posso mandar o material. Mas para quem tem a Bíblia Ave Maria, super indico, tá? Então, uma das Bíblias católicas temos a Pastoral, da CNBB e da Ave Maria. A Ave Maria sempre tem. Ok, então, gente. Ela é completa, eu acho ela bem mais fácil para poder achar os livros, o que você procura naquele momento. Todo livro tem um resumo e tem um sumário, então. Se vocês puderem ler, esse livro está pequeno, gente, a outra maior deve estar no carro lá no meu escritório. Então, bem no sumário, ela tem tudo isso que a gente falou, tá bom? O sumário está aqui, os livros pentatêuticos, os livros históricos, os livros sapienses, os livros proféticos e o Novo Testamento já vem falando. Então, ela te dá as divisões certinhas. Acabamos de dar uma aula para vocês quais são as divisões, o que se refere, e aqui tem todos os livros, tá bom? Então, bem no sumário da Bíblia Ave Maria tem tudo isso que a gente acabou de falar, tá bom? Tá. E o principal, no finalzinho dela, tem os mistérios do terço. Uhum. Então, para quem quer começar, não é, né? Nós temos que começar. E ainda não gravou. Eu também tenho essa dificuldade para gravar, gente. Eu tô fazendo uma macetinha aqui que depois eu vou explicar para vocês como é que eu tô fazendo. Né? A luz. Vou explicar para vocês depois. Né? Então, mas aqui já tem todos. No final da Bíblia Ave Maria, gente, olha só. Temos todas as orações, sinal da cruz, glória ao Pai, ato de fé, ato de esperança, ato de caridade, o ato de contrição, Pai Nosso, né? O
creio está aqui também, que é o credo apostólico, né? Invocação do Espírito Santo, que foi a nossa primeira oração. Antes de fazermos qualquer coisa em nossa vida, estar na presença de Deus, temos que clamar a presença do Espírito Santo. Antes até de começar a ler a Bíblia. Sempre. Começar a ler a Bíblia, uma leitura orante, fazer sempre o sinal da Santíssima Trindade, que é o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pedir a invocação do Espírito Santo, né? Que é vinde Espírito Santo, está aqui também, né? Então, pedir a invocação do Espírito Santo, sempre poder rezar um Pai Nosso, Ave Maria, pedir a intercessão de Nossa Senhora e do seu anjo da guarda para que Deus te guie nessa oração. Então, já que Jesus está aqui, a palavra de Deus está aqui para nós, temos que pedir ajuda para Ele. Humanamente, não conseguimos lermos e vamos interpretar de maneira errada. Por isso que temos o magistério para poder interpretar a nossa Santa Igreja, né? Orações da Ave Maria, consagração da Santíssima Virgem, o Santo Anjo do Senhor, né? Vem o Rosário, então aqui ele ensina o oferecimento do Rosário, né? A oração, os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos, os gloriosos, os luminosos, estão todos aqui. Final do Rosário, o agradecimento e o Salve Rainha, tá? Orações diversas, oração do São José, que eu sou muito devoto e grande parte de vocês já sabem. Inclusive, eu estou fazendo até uma live de São José. Do Anjo da Guarda, oração da manhã, oração da noite, oração antes da refeição, pós-refeição, oração dos enfermos, desânimos, né? Oração antes e depois de ir para o trabalho. Oração antes de ler a Bíblia. Ó, lê para mim, você está de óculos. Oração antes de ler a Bíblia. Vou ler para vocês. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Orações muito importantes para as vocações, né? Tanto vocações familiares, né? E vocações consagradas, sacerdotais consagradas a Deus, tá? Os religiosos e religiosas. Então tem orações. Também temos aqui uma grande catequese, está aqui também, os 7 sacramentos, os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, os dons do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. Então, gente, por isso que eu gosto dela, que muita ela é completa. coisa. Não que as outras não sejam, mas a forma de você encontrar os livros, das leituras, eu gosto, às vezes você está no local, você, nossa, eu vou rezar o terço. Pronto. Se tiver com a Bíblia Ave Maria, você tem um terço, tem todas as orações. Uma coisa muito boa que eu gosto da Bíblia Ave Maria também, tá? Não sei se as outras também tenham, mas aqui tem. Sempre no final da página tem um resumo. Então, muito provavelmente, alguma parte, algum versículo que não é de fácil interpretação, vem no resumo aqui, né? O autor ele vem resumindo aqui e explicando. Então é muito bom. Então, muito bom. Quando você está lendo uma parte do Antigo Testamento, que ele é de grande dificuldade de interpretação também, o Antigo Testamento, né? Então, a escrita, né? Porque temos que entender que ele foi escrito muito antigo. Uhum. A linguagem, como dizer antes de Jesus. Alguns livros até 15 séculos antes de Jesus. O livro de Isaías foi escrito no século 700 antes de Jesus. Temos que entender isso. De alguma maneira que foi escrito naquela época, era normal para aquela época. Hoje talvez você ache que é um absurdo. Mas para aquela realidade daquele povo de tantos séculos atrás, aquilo era algo cultural normal. Então temos que saber entender isso, entendeu? Então é isso aí. Sagrada Escritura, mês de setembro, mês da Bíblia, né? Então espero que seja um mês que vocês abençoado para vocês e comecem a fazer uma grande leitura disso. Algo mais? Só isso. Isso. Aguardamos vocês na próxima aula. Desculpa pelo horário, vou estar mandando esse link agora na segunda-feira, agora um pouco mais tarde. Porém, vocês vão ter a semana toda para estar vendo essa parte. E eu quero um feedback. Eu quero que vocês mandem um ok,
visto para mim no privado, cada um de vocês, tá bom? Dúvidas? Na hora, pode mandar no grupo, pode mandar no pessoal para mim ou para minha esposa, que se não soubermos, vamos procurar saber e passar para vocês. Se não, responderemos na hora, tá bom? Fica com Deus. Um abraço. Boa noite para vocês, boa semana. Beijo do gordo. Que esse mês seja um mês abençoado para todos nós.